Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Uma Promessa de Salvação. A salvação é um ato do amor de Deus para com os homens, sendo uma manifestação da sua graça, misericórdia e da sua justiça. Como obra única que só pode ser alcançada pela fé em Jesus Cristo. E por isso a salvação é boa, a salvação é perfeita e a salvação é eterna. A salvação tem origem em Deus. E devido a isso, podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos de vida abundante e eterna são permanentes. Nesta lição estudaremos sobre a salvação quanto ao seu conceito, a importância da doutrina da salvação, a expiação de Cristo pelos nossos pecados, a diferença entre lei e graça, finalizando com a promessa de salvação no Éden. O conceito acadêmico de salvação. A soteriologia, também conhecida como a doutrina da salvação, num sentido mais amplo, pode ser definido como o estudo do objeto salvação, onde se busca de modo sistêmico a compreensão do que é a salvação, em que consiste e como pode ser obtida ou alcançada, sendo a soteriologia um dos principais pilares da chamada teologia sistemática. Já o conceito etimológico de salvação é originária do termo hebraico yesha. Este vocábulo significa salvação, livramento, segurança, prosperidade, ou a partir do termo derivado verbal hebraico yasha, este assume o significado de salvar, livrar, ajudar, vencer, sendo ambos os termos utilizados para expressar a libertação de um indivíduo ou de um grupo de seus inimigos, visando manter a preservação do seu bem-estar e da segurança, o resgate em face de um perigo. Considerando o termo grego soteria, este vocábulo significa salvação, bem-estar, preservação, segurança, livramento, ou, a partir do termo derivado verbal grego sozó, este assume o significado de curar, restaurar, libertar, preservar, sendo o termo soter um título concedido especialmente a deuses, governantes e generais que traziam vitórias aos seus seguidores em tempos de guerra ou outras circunstâncias hostis. Portanto, dado aqui o conceito acadêmico de salvação e o conceito etimológico também de salvação, passemos então agora a vermos o conceito bíblico de salvação no Antigo e em um Novo Testamento. A salvação, no contexto bíblico, é definida como o escapar do pecado que há no mundo, bem como de suas consequências. Isto através da obra redentora de Cristo, que liberta o homem do pecado, sendo que, no âmbito do Antigo Testamento, a salvação é pela fé na promessa do Messias, que havia de vir para salvar a humanidade. E no âmbito do Novo Testamento, a salvação é pela fé no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, para a salvação da humanidade. Passemos a ver neste momento da lição sobre a importância da doutrina da salvação. A importância fundamental da salvação consiste no estabelecimento da plena restauração do relacionamento do homem com Deus, nos colocando então numa nova condição de vida eterna, onde na cruz do Calvário Cristo sacramentou a vitória sobre o pecado e a morte, nos livrando das consequências de condenação eterna na mais profunda sepultura, que é o lago de enxofre e fogo.
A expiação de Jesus pelos nossos pecados. O pecado da desobediência de Adão e Eva, de modo inevitável, separou o homem de Deus. E o homem, em sua condição decaída, nada poderia fazer. Mas Deus, com a sua presciência, já havia antes da fundação do mundo elaborado um plano para que o homem pudesse retornar ao seu estado original de comunhão com o Senhor, nosso Deus. E esse plano foi construído na base da morte vicária de Jesus Cristo, um Deus que se fez carne, habitou entre nós e pelo seu sangue, derramado na cruz, livrou a humanidade da condenação eterna. A salvação, ela tem origem em Deus. E devido a isso podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos são permanentes e duradouros. Porque ela é boa, porque ela é eterna e porque ela é perfeita. É única, é um ato de amor, é uma manifestação da graça de Deus. É um ato de justiça, é o livramento das consequências de morte espiritual. É a libertação de uma condenação eterna, onde viveríamos sofrendo no reino das trevas do diabo. É o plano divino para que o homem volte a ter vida eterna com o Senhor. João, capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, pela sua morte, reparou o dano ou mal que o pecado causou sobre a humanidade, isto é, a separação do homem de Deus. A morte substitutiva de Jesus. O apóstolo Paulo, na carta a Tito, lembra aos cretenses que compunham a igreja local sobre a doutrina da salvação, dizendo que a salvação é pela graça, por meio de Jesus Cristo, ou seja, mesmo sem merecermos, Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, nos substituindo naquela cruz, tomando sobre si as nossas iniquidades e enfermidades. Jesus nos substituiu mesmo sem pecado, para nos salvar pela graça, ou seja, um favor imerecido. Tito, capítulo de número 2, versículos 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ainda na carta a Tito, capítulo 3, versículos 3 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos definir, então,
a partir desse momento, já que somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, o que é graça? Literalmente, a graça é um favor imerecido, ou dádiva de Deus dada aos homens, sem que estes merecessem a salvação da morte eterna. E esta salvação foi realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Qual é a importância da graça? Se não existisse a lei, não existia ou não existiria pecado. E por conseguinte, não existiria a graça. E é por isso que elas estão imbricadas, ou seja, entrelaçadas. A lei, ela revela o pecado no homem, e a graça aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. A graça, ela não anula a lei, e a lei não anula a graça. Elas coexistem e se complementam para a perfeição espiritual do homem. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 23 ao 29, diz assim a palavra do Senhor: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quais são as diferenças entre a lei e a graça? A lei é a sombra da graça, ou seja, tudo que está na lei não salva o homem, mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando de um aperfeiçoamento e salvação. A lei apresenta uma característica de base bilateral, isto quer dizer que o homem só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Já a graça é unilateral, pois Cristo fez a parte dele e a nossa. E é pela graça em Cristo Jesus que somos salvos, presente de Deus. Carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do 3 até o 10. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, versículos de número 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nenhuma ciência ou inteligência humana pode mudar, transformar, restaurar a alma de um ser humano. Somente a graça do Evangelho de Cristo pode restabelecer a dignidade moral, ética, social e espiritual de um homem, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. Carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículos 18 ao 21, diz assim a palavra de Deus: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado e a salvação no jardim do Éden. Vamos trabalhar agora dentro desta condição de pecado e salvação no jardim do Éden, as etapas da queda do homem. A descrição da queda do homem em desgraça é relatado sucintamente, etapa por etapa, em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. A tentação de Adão e Eva no Éden foi o grande teste para verificarmos se a natureza humana era capaz de resistir ou não aos seus próprios desejos e ao diabo. Logo, este episódio nos ensina, em primeiro lugar, que a tentação nunca terá como fonte o próprio Deus, e que nós, tendo a nossa vida presidida pelo Espírito Santo, podemos resistir ao diabo e vencer o mundo. Na carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Passando então para a primeira etapa da queda do homem, o sedutor e a sedução. Isso está tudo escrito, como já frisei, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Satanás, de forma sagaz, se apresenta de forma também sedutora a Eva, a mãe de toda a humanidade. E esta apresentação se dá com seu instrumento mais
eficaz de enganação, que é a palavra mentirosa, contrapondo a ordenança do Senhor Deus. O maligno, conhecendo a natureza humana, pois esteve presente na criação do homem, explora três áreas frágeis desta natureza para ludibriar Eva, as quais podemos mencionar. O diabo induz a mulher a se soberba, a cobiçar o poder, a autossuficiência, o desejo de ser igual a Deus. Satanás aguça pela palavra proferida o desejo carnal de Eva, ou seja, os seus desejos carnais, tipificando neste caso pelo comer e pela fome. Lúcifer, o maligno, incita pela palavra falada a Eva a satisfação de seus olhos. Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6 mostra exatamente isso que acabei de falar. Diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A estratégia de Satanás sempre será esta, para derrubar o homem. Isto é, se utilizará de sofismas, de mentiras, que parecem verdades, e ativará no homem as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e da soberba da vida. Na primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, quero de antemão pedir desculpas aos meus estimados alunos, porque eu estou gripado e de vez em quando estou aqui assolado por esta tosse. Mas tenho a certeza que todos hão de compreender esta minha angústia no momento em que estou a gravar esta aula. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Depois do sedutor e da sedução, vem então a infração da ordem divina. Eva caiu então na tentação armada pelo diabo, e em ato sumário comeu do fruto da árvore do bem e do mal, que havia sido proibido por Deus de comê-lo. Convenceu a Adão, seu marido, a também comer do fruto proibido, e pelas mesmas razões Adão também pecou, e desnudos ficaram da graça do Senhor. Adão e Eva perceberam as suas respectivas nudez, tipificando uma indecência moral do caráter humano, sob todos os aspectos, ou seja, o estado interior de inocência passa a ser imoral, deturpando todos os conceitos puros de Deus para o homem. Quando desobedeceram a Deus, Adão e Eva instantaneamente morreram espiritualmente e atingiram a degradação moral de caráter, acusados pelas suas próprias consciências, e então remediaram este estado de morte espiritual com vestes de folhas de figueiras, tipificando então uma ineficiente religiosidade de purificação. Após o sedutor e a sedução, a infração da ordem divina,
A terceira etapa é o inquérito divino. O Senhor, em sua perfeita e absoluta onisciência, já sabendo da maldita desobediência de Adão e Eva, busca conversar com eles no jardim, na viração do dia, e percebe que eles estavam escondidos detrás das árvores, em estado de degradação moral e com um sentimento de medo, coisas que não existiam no paraíso e agora mancharam esta relação e comunhão com Deus. O Senhor então confirma que seus dois filhos o desobedeceram e comeram do fruto proibido. Tudo o que fazemos, nada está encoberto para Deus. E por isso, todas as nossas ações de bem ou de mal serão reveladas publicamente. Não adianta enganar o seu próximo, pois jamais enganaremos a Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada encoberto que não venha a ser revelado, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Como quarta etapa da queda do homem, então vem a defesa humana. Então, há o sedutor, o diabo e a sedução. Há uma infração da ordem divina. Depois Deus faz um inquérito e vem então a defesa humana. A defesa de Adão e Eva para o episódio epífia, sem respaldo moral, estapafúrdia, pois humanamente é impossível justificar o pecado. O primeiro casal, criado em sua degradação moral, putrefatos espiritualmente, se utiliza da mentira e de se acusarem mutuamente, colocando a culpa um no outro. Não podemos fugir de nossas responsabilidades espirituais. Se pecarmos, temos um advogado para nos justificar, desde que venhamos a assumir a verdade e nos arrependermos dos malfeitos, sem acusar a outrem, pois a acusação infundada, com transferência de responsabilidade, é obra maligna. Na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Feito então todas essas etapas, terminando na defesa humana, Deus, observando então vamos dizer assim, o pecado de Adão e Eva, ele profere um juízo. Deus é amor, mas ele também é justo. Ele é um Deus de justiça e pela desobediência realizada pelo casal Adão e Eva, proclamou severas sentenças sobre todos os agentes da criação, que até hoje gemem a um só tempo. E estas sentenças foram, em primeiro lugar, a sentença da serpente. O sentenciado é a serpente, o primeiro,
por ter deixado Satanás se incorporar em seu ser para promover a tentação e a queda de Adão e Eva, a serpente foi sentenciada a rastejar sobre o pó da terra indefinidamente. O segundo sentenciado neste episódio foi o diabo. Esta sentença está implicitamente em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que a partir de uma reestruturação de sua escrita, poderia ser entendida assim: Satanás sempre será contra o homem e contra Cristo, procurando destruí-los ou matá-los. Porém, Cristo pisará na cabeça de Satanás, condenando eternamente a viver amarrado no lago de fogo e enxofre, livrando de suas malignas mãos os homens condenados eternamente a viverem afastados de Deus. Mas que agora, estes mesmos homens podem se reconciliar e alcançar a salvação e vida eterna em Cristo Jesus. E para isso, Jesus, descendente de mulher, será ferido de morte, morte de cruz, na cruz do Calvário, para a salvação da humanidade. A terceira sentenciada foi Eva. A mulher, em seu parto natural, passa a ter as suas dores multiplicadas, pois em sua essência qualquer pecado cometido sempre traz em seu bojo dores, e a mulher passa a ser submissa e dominada pelo marido, quebrando a harmonia e igualdade marital, que veio a ser restaurada com a vinda de Cristo. A quarta sentenciada é a terra. Pela desobediência, a terra foi amaldiçoada e agora passa também a produzir espinhos, cardos e abrolhos, sendo estes espinhos os mesmos que foram utilizados para ferirem a cabeça de nosso Mestre Jesus. Em quinto e último lugar, sentenciado foi Adão. Seu sustento alimentar passa a depender de seu próprio esforço físico e de muitas lutas para sobreviver. Foi decretada a sua morte física, retomando a sua parte material, retornando a sua parte material, o corpo, para o seu ponto de origem, ou seja, o seu corpo volta para o pó da terra. Foi impedido o seu acesso à árvore da vida e concomitantemente foi expulso do paraíso e assim destinado a viver separado e sem comunhão com Deus. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus é misericordioso e demonstrou seu profundo amor para com o homem quando prometeu a vinda de um Salvador. E tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro, ao substituir as vestes de Adão e Eva, feitas de folhas de figueira, por vestes feitas de peles de animal. Este cordeiro, Salvador, se consolidou na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na forma de homem, para morrer na cruz do Calvário e ter o seu sangue derramado para perdão dos pecados da humanidade e para dar vida eterna. Concluindo a nossa aula de hoje, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele se deu em sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar de tão grande condenação que era ser escravo eternamente no mundo das trevas. Vivamos uma vida cristã sincera, irrepreensível, testemunhando pela palavra o poder de Cristo para a salvação dos que creem, e assim fluirá de nosso interior uma intensa alegria da salvação, para dizermos sempre: somos salvos e filhos de Deus. Aleluia! Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.